Bem-vindos ao nosso canal, o canal do Ponhar. Para quem está acompanhando a nossa aventura, a gente comprou um antigo exemplar, né, um Marco Polo Júnior, 1993. Ele é um ônibus raro justamente por ser o último ano, né, já é uma antiguidade ainda o último ano. A gente buscou esse ônibus em Indaial, Santa Catarina, e a gente começou a missão de reformar ele, né? É um veículo que nós compramos com uma noção talvez um pouco otimista, né? É um veículo que estava com a mecânica em boas condições pelo ano, né? 1983, mas que tinha muita coisa a ser feita que estava oculta, né? Por baixo de algumas reformas que foram feitas no decorrer da vida dele. Essa primeira foto, que está aqui no fundo, foi o dia que ele estava vindo aqui para São José dos Pinhais, onde nós moramos. E aí começou a aventura da nossa saga com o Ponhar, né? Aí ele chegando em casa, acho que foi o primeiro dia. Aqui um overview um pouquinho dele aqui, né? E aí, como que ele estava aí, né? A Esther aí feliz da vida com a compra do ônibus. Né? Muita sujeira, muita sujeira. Foi gasto muito detergente, muito sabão, Intercap, Solupan. E aí a gente na limpeza pesada. Mas já vai dando uma boa diferença, né? Começou a missão de a gente converter ele para motor casa. Então nós retiramos os bancos, fizemos já a remoção de todos os assentos e deixamos somente 2 assentos intermediários, mais o motorista e o passageiro, porque na documentação para motor casa a gente licenciou ele para 6 lugares. A primeira missão, logo que a gente iniciou a desmontagem, foi a verificação da parte elétrica. Então nada funcionava, a parte de instrumentos só funcionava a parte do manômetro, que a gente começou uma geral para poder fazer a inspeção para converter ele em motor casa. A Esther aí sempre otimista e nesse dia ela tinha feito uma casinha ali dentro, né, de uma maneira improvisada, para que a gente pudesse fazer o licenciamento para motor casa. É tudo provisório, né? E aí tá, até quando a gente foi fazer a vistoria em Joinville, foi a primeira vez que nós pegamos a estrada com ele depois que ele chegou de Indaial, né? Então até aí a gente só tinha mexido na parte elétrica e na retirada dos bancos. Mas a gente deu uma aproveitada depois que fez que passou na parte da vistoria. A gente, antes de iniciar a reforma propriamente dita, a gente quis aproveitar um pouquinho dele, porque a gente sabia que a hora que parasse e começasse a desmontar, ele ia ficar um bom tempo parado na garagem. Começou a desmontar, né? Aí começou a desmontagem, a remoção da estrutura traseira, remoção do piso, das laterais, do forro do teto, e ali tinha muita sujeira. Observem aí a sujeira, era uma coisa assim fora de série. Então a gente penou bastante com relação à sujeira. A gente resolveu alterar toda a traseira, né? O porta-mala atrás estava com o fundo todo solto, tudo bastante danificado, né? Mas sujeira é uma coisa que tinha muito. E aí começaram a aparecer os podres, caixa de roda podre, escada podre,
travessas ali da estrutura do ônibus, na parte do piso quebrado, né? Isso se deve à suspensão traseira dele, que estava praticamente inoperante. Foi uma suspensão que fizeram muito reforço, colocaram amortecedor do caminhão 1113, 3 lâminas a mais de feixe, né, na suspensão, que deixou ele muito duro, e com certeza isso acabou danificando também um pouco da estrutura. Então a gente teve muito trabalho para reforçar ele e deixar ele confiável, né? Resolver os podres, né? Retirar os podres. O ônibus ele é todo de alumínio, mas da cintura para baixo são chapas metálicas, né? Então do lado direito do passageiro, as chapas de baixo, que eram de ferro, estavam todas podres e massa, e a gente teve que refazer tudo. No decorrer dos vídeos que vai aparecer as chapas que estão da cor cinza, foram as chapas que a gente substituiu, né? Então deu muito trabalho, né, na parte estrutural, né? Foi simplesmente desmontar e começar a conversão do piso todo podre. Retiramos todo o piso, deu bastante trabalho. A caixa da bateria estava pendurada por 2 parafusos em estado severo de corrosão, teve que ser feito tudo novo. Caixa de roda dianteira também podre, só sobrou a caixa de roda do lado dianteiro direito, né, que já também não era original. Então aí bastante dificuldade para arrancar o piso, as madeiras. Foi um trabalho que durou bastante tempo. Muito produto. Aí já dá para começar a ver a cor da estrutura. Essa aí deveria ser a 10ª vez que a VAP estava sendo utilizada. Esse daí foi o estado do piso da garagem, né? Como é que ficou. E essa sujeira do piso ela se repetiu mais umas 4 ou 5 vezes, que não está aí no vídeo. A escada é podre, né? Embaixo desses degrau de alumínio também estava tudo estourado. A gente fez a escada nova. E dá-lhe força de vontade para lavar isso. Observe ali, ela passa VAP por dentro das vigas, olha a cor que sai água. Aqui ela já tinha começado a dar uma primeira de mão com a tinta. Tinha começado a testar, né? A gente utilizou uma tinta que pode ser aplicada diretamente em cima da ferrugem. Aqui o OEM 314, um motor do 608, né? O Ponhar ele é chassi 608. Aqui já dá para perceber, né? Aqui embaixo sem algumas chapas aqui de baixo que estavam podres. Essa coluna onde vai a porta toda podre. Tivemos que recuperar ela inteira. A caixa de bateria lá também pendurada. Muita coisa quebrada. Faz parte. Aqui a gente já tinha arrancado o porta-mala, que também deu muito trabalho. Já começamos a fazer a estrutura de um porta-mala mais reforçado, né? Aumentando a questão da altura, porque ali vai ficar a nossa cama, né? Na parte traseira. Então aí já é uma visão dele sem piso. A gente já havia dado uma demão de tinta por baixo para chegar nesse ponto aí. Também descobrimos que teve uma colisão traseira em algum momento. Então essa viga traseira estava toda podre, a gente teve que recuperar o DP de para-choque.
E essa chapa que fica aberta no meio aí era uma chapa fina, cheia de massa, remendada com ribite, um negócio bem mal feito mesmo que tava, né? Então a gente cortou tudo, arrancou tudo que estava podre, tudo que estava estourado, as chapas novas da lataria, que vai ser colocado novo, os bancos do Ford Ka, os para-barros, que a gente até agora não instalou ainda. Então colocamos os assentos do Ford Ka para passageiro e motorista lá na frente. O frigobar está provisório ainda, acho que a gente vai colocar um maior. As chapas que vão ser colocadas no piso atrás, né, que é o compensado naval plastificado. O para-choque foi substituído também, o para-choque estava bem zoado mesmo. Uma das chapas atrás aqui que a gente vai trocar. Na verdade, essa parte de baixo inteira foi substituída, ali estava tudo ruim. A escada também foi removida, foi substituída, colocamos uma chapa ali em cima para fazer o reforço e refizemos a caixa de bateria. Ele deu bastante trabalho também, né? Então aí tá a estrutura nova da caixa de bateria. Muito trabalho. Aqui já está uma visão do Cunhá ali, uma visão já com uma demão de tinta, né, no teto, nas laterais também, nós pintamos depois de ter limpado tudo, né. Foram 2 demãos aí de tinta, tinta para ferrugem, né. Nós decidimos manter essa janela, uma janela original e resolvemos arrancar todas as outras janelas. Aliás, isso era algo que nós deveríamos ter feito já no início, porque depois que nós retiramos a janela, o trabalho ficou muito mais fácil, né? A questão da ventilação interna para trabalhar, né? Nessa época ainda estava fazendo bastante calor aqui em São José dos Pinhais. Perceber a suspensão dele está bem alta, né, justamente por causa dessa alteração na suspensão traseira. Acho que aqui dá para ver o estado das chapas, que estavam tudo podre. Os remendos, né, que nós fizemos aqui para as travessas que estavam danificadas. E acrescentamos mais algumas travessas ali para ficar mais forte ainda. Aqui já compramos a manta térmica, né, que vai fazer o isolamento térmico interno. E fora essa manta ainda colocamos mais uma camada de isopor de 30 milímetros, se não me engano. Começou a retirada das janelas, né, e a montagem da estrutura para prender o ACM. Nós usamos ACM para fazer o fechamento em cima. Encomendamos também as janelas próprio para motorhome, com o rapaz aqui de Campo Largo. E aí a gente cortando já o ACM, cortamos com a tupia. Mas depois a gente acabou usando o estilete mesmo, que também funciona muito bem. Então isso daí foi um trabalho minucioso, porque a gente nunca tinha trabalhado com a ACM, nem conhecia esse produto ainda. E é um produto que é caro, né? Então a gente estava ali com bastante medo de cometer algum erro, né? Aplicando o
produto para aplicar o Prime, né? Tem um Prime que você aplica antes de aplicar a fita dupla face. Ela também estava pintando aí a estrutura, aproveitando que ainda estava sem a chapa de ACM. Então já estava fácil ali para pintar, ela já começou a pincelar com a tinta à prova de corrosão, para se pintar em cima da ferrugem. Se bem que esse ferro é novo, não está enferrujado, né? A estrutura é toda nova. Aí a fita dupla face sendo colocada. E finalmente a chapa de ACM no lugar. E aí a gente ficou muito satisfeito com o resultado. E nesse momento já estava colocando também, acho que o PU por dentro. Primeiro a gente fez o fechamento do lado direito, depois a mesma tarefa para o lado esquerdo. E aí resolvemos ir para a parte da revisão mecânica, principalmente a parte mais importante, que eram os freios. O Ponhar ele tem o freio a ar adaptado para o sistema traseiro, para a roda traseira, né? As rodas traseiras, o eixo traseiro. Então ele tem o maneco do freio a ar, e o freio a ar trabalha nas rodas traseiras, e o dianteiro é freio a óleo. Porém, uma das rodas dianteiras não estava freando, a roda da direita estava freando bem pouco, e a da esquerda, que eu imaginei que estava freando melhor, também não estava muito bom. Também estava notando um pouco de folga no volante, e a gente foi nessa mecânica e fizemos uma revisão geral. Foi trocado todo o sistema de freio dianteiro praticamente. Tubo, cilindro de freio, flexível, foi feita uma nova linha para o freio que estava errada. Aí já aproveitamos, trocamos foi trocado os pivô de direção, foi feita a geometria novamente, o ajuste também do volante, verificação de nível de óleo de câmbio e caixa, troca da coifa do cardan. Foi feita uma geralzinha ali, nada muito sério, mas que precisava ser feito. E na sequência a gente trabalhou também na suspensão traseira. A suspensão traseira estava bem fora, como eu comentei. Então a suspensão traseira foi refeita. Nessa parte a gente já começou o fechamento da parte traseira. Foi feito um para-choque novo, mas principalmente a parte do porta-mala, o fechamento do porta-malas ali. Foi feito o compartimento para o ar-condicionado e para o aquecedor de água do lado esquerdo, como vocês podem ver. A parte do fundo é aberta, a lateral tem a grade ali para a instalação do compressor. As caixas da água foram colocadas. E na sequência a gente vai trabalhar na parte da lataria traseira, na instalação do para-choque. Aqui a Esther realizando a pintura do fechamento traseiro. Essa chapa traseira foi bem. Nós achávamos que ia ser bem complicado fazer, mas no fim deu tudo certo. Ficou ótimo aí o acabamento. Em vista do que era, do que estava, ficou excelente. Foi substituído também os frisos, né, da parte lateral. Os frisos são novos, todas essas chapas que estão em cinza são chapas novas, né, que depois vão ser pintadas, a gente ainda não sabe a cor. Aqui a Esther vai pintar ainda essa chapa da frente, como foi colocado o friso, né, e aqui a gente já está muito próximo aí do que ele está hoje, né. Aqui como é que ele está hoje, né, por dentro. A gente instalou o Interclima também, que está
colocada a parte da forração, mas ainda não está finalizado o isopor. Estamos colocando o isopor, na sequência os móveis, a parede do banheiro já está instalada, tudo de uma maneira provisória, as caixas de roda, piso, frigobar provisório, nosso sanitário que é um cassete, com a portiola também já foi instalado, então a portiola para o lado de fora, o cassete já está no jeito, a escada nova, os assentos. A gente comprou provisoriamente esse inversor, mas não prestou, é um inversor muito ruim. Não recomendo esse equipamento. Ele não consegue tocar nem as lâmpadas de LED internas ali, enfim, não é bom. Cintos de segurança instalados, tanto o dela quanto o meu. A gente está deixando ele meio que no jeito porque a gente vai ter no próximo vídeo uma aventura que a gente vai fazer com ele. O aniversário da Esther está se aproximando. Aí dá para ver os frisos, né? Foi trocado também do outro lado. Para-choque novo. A caixa de água cinza embaixo. São 2 tubos de PVC de 200. Nós temos também a de água, que são 6 bombonas de 50 litros, que fica embaixo da cama. Ali dá para ver o nível, né? Nós temos o step ali atrás, o nível, aquele tubo é o nível da caixa d'água de água potável. Do lado esquerdo o ar-condicionado, bomba, a casa de máquinas. Todo final de semana a gente trabalha nele um pouquinho e aos poucos a gente vai chegando lá. Obrigado por ter ficado no vídeo. Se está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu joinha e siga a Paulo gente. Júnior, vamos ver. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta.